Eu quero ler aqui em Hebreus capítulo 13, a partir do verso 17, e assim está escrito: obedecei aos vossos pastores e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como o que se deve prestar contas. É um dever. Todo pastor irá prestar conta das suas ovelhas, para que faça isso com alegria e não gemendo, porque isto não é proveitoso a vós outros. O que você precisa entender isso aqui? Como nós falamos no vídeo anterior, que quando Jesus disse que deu ordem aos anjos para juntar os escolhidos dos 4 cantos da terra para tão grande salvação, Jesus estava se dirigindo aos pastores. E no vídeo anterior eu enfatizei que a apostasia dos últimos dias, que foram potencializadas através da internet, que faz com que as pessoas não tenham mais essa reverência e não tenham mais essa referência, porque as pessoas dizem assim: não, a Deus eu me submeto, eu obedeço a Deus, agora ao homem não. E esses que estão cooperando para isso são anticristos, são inimigos de Deus, porque não é assim. Então, dentre os males que isso irá causar, é que as ovelhas, as pessoas que não têm um pastor definido, para se dar assim essa definição, porque mensagem ele é igual um DNA. Cada igreja ela é única, tem que ser compatível. Então vem as direções de Deus através do pastor, e essa informação ela é compartilhada para a igreja, para que haja o crescimento, como também para o dia do resgate. Mas como as pessoas perdem essas afinidades, mesmo Deus dando ordem a seus anjos para preparar a igreja para o arrebatamento, muitos não compreenderão, porque não terão mais harmonia com seu pastor, porque a maioria das pessoas não respeita mais os pastores, não tem essa reverência com a figura do pastor, e isto é uma infidelidade, isto é uma traição. Como eu falei no vídeo anterior, o relacionamento de Deus com a igreja, do pastor com a igreja, segue os mesmos princípios de um casamento, de um casal. Então não tem sentido a mulher passar a dar mais ouvido, ter mais afinidade com o marido da vizinha. Não tem sentido. É a mesma coisa dos membros passar a ter mais afinidade com mensagem de estranho, principalmente da internet. E é no que essa ovelha produz com o seu pastor que vai levar em conta diante de Deus. Por isso que você vê aqui nessa expressão de Hebreus 13, para que a ovelha não produza tristeza no pastor, porque isto não é bom para quem? Nem para o pastor e nem para a ovelha. Você lembra de quando Jacó foi para receber a bênção do seu pai? Ele foi caçar e preparou um guisado para o seu pai. Você sabe por quê? Para produzir alegria no coração do pai, para que a bênção tivesse esse registro do que o filho produziu no pai para receber. É por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Aí, mais uma vez, uma pessoa que tem tendência de ser desobediente irá pensar o seguinte: mas é o Espírito Santo, não o pastor. Quando o Senhor Jesus curou as pessoas, que os religiosos falaram para ele: você faz isso é pelo Espírito de Beelzebu. Olha o que Jesus disse: vocês ao dizer isso, vocês não estão pecando contra mim, vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Perceba que eles se dirigiram a Jesus, mas o Senhor Jesus disse que estava pecando ao Espírito Santo. Aí alguém mais uma vez pode dizer também: mas Jesus é Jesus. Pois eu quero lembrar você que a Bíblia conta a história de um homem chamado Ananias, que vendeu a sua propriedade por um certo preço e ofertou à igreja
a partir e trouxe e ofertou para a igreja através de Pedro, só que ele omitiu ou escondeu parte. Só que ele escondeu parte do valor. E com isso ele mentiu. Mentiu para quem? Para Pedro. Mas olha o que Pedro disse. Pedro disse assim: Ananias, você não pecou contra ao homem. Você não pecou contra mim. Você pecou contra o Espírito Santo. E pecado como o Espírito Santo, e pecar contra o Espírito Santo, como Jesus disse, é pecado para a morte. Foi exatamente o que aconteceu com Ananias. Por causa do pecado por causa da mentira que ele mentiu para Pedro, que Pedro disse: você não pecou contra mim, você não mentiu para mim, sim, para o Espírito Santo, Ananias morreu. Isto aconteceu para que a gente pudesse entender que rebelião, desobediência para as autoridades é o mesmo que para com Deus. Do mesmo modo, quando você é obediente às autoridades, é o mesmo para com Deus. Você produz bênção ou maldições a partir do seu relacionamento com as suas lideranças. É por isso que nos últimos dias, para preparar a igreja para o arrebatamento, é necessário se pregar, se ensinar sobre isso. Porque um membro, ele pode sim tirar a salvação do pastor. Como é que eu sei disso? Todas as cartas de Paulo aos novos pastores, como Tito, como Timóteo, Paulo disse: olha, uma pessoa que deseja ser pastor, excelente obra, essa pessoa deseja. Mas tenha cuidado, Timóteo, tenha cuidado, Tito. Na hora de você consagrar uma pessoa para o ministério, você não consagra uma pessoa errada. Por isso você deve observar se essa pessoa é uma pessoa controlada, não gananciosa, marido de uma única mulher e que tenha os seus filhos em obediência. Então, se no tocante à família, na hora de se consagrar uma pessoa para o ministério, uma pessoa seria reprovada por ter seus filhos desobedientes, o pastor também pode ter, desde que esse pastor omita as verdades. Porém, a partir do momento em que os pastores mostram na Bíblia, prega, e por sua conta e risco, os membros desacata, ignora, desobedece, o pastor não será responsabilizado. É aquilo que o profeta Ezequiel disse: ao ver o pecador no seu pecado, avisa para ele. Porque você avisar, você dá a oportunidade dessa pessoa se arrepender. E se essa pessoa se arrepender, você salvou uma alma. Porém, se você não avisar e o pecador morrer nos seus pecados, você será culpado. Esse princípio também se aplica na hora do relacionamento do pastor com os membros. Por que os membros são rebeldes? Porque o pastor dá mau exemplo? Por que os membros são desobedientes? Porque o pastor não ensinou? Porque ele é um mau exemplo? Porque ele é desequilibrado? Ou tão somente porque os membros não querem obedecer? Se é por essa segunda opção, o pastor não será culpado. Não terá responsabilidade com algum tipo de ação irresponsável dos membros. Mas para isso é preciso pregar. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto e ainda não era inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo.